E aí, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Silvano Silva, com vocês, trazendo notícias do dia a dia para você. E hoje, dia 20 de abril de 2019, eu tenho muitas informações para vocês. E eu quero repercutir nesse momento algo que está bombando em todo mundo, que é a questão do bloqueio dos Estados Unidos aos russos. Os Estados Unidos demonstram agora que está com ímpeto para cima da Rússia e para cima do Maduro, para tirar o Maduro do poder de vez. E todas as indicações estão apontando aí. Os Estados Unidos soltou essa nota para que todos os países do mundo não permitam que aviões da Rússia venham para a Venezuela. E eu quero repercutir principalmente para vocês uma reunião que aconteceu ontem, é isso aí, dia 19, com o alto comando militar dos Estados Unidos para resolver a questão da Venezuela. E eu quero repercutir essa notícia para você agora. Fica comigo. Ok, pessoal, olha aqui então. O que acontece? No dia 4 de abril, o governo de Malta que é um país pequeno, chega até a chamar de... é um tipo um estado, né? Mas é um país, Malta. Malta proibiu a entrada de aviões russos, tá? Que tinham destino da Venezuela. Proibiu a passagem deles pelo espaço aéreo de Malta. E os Estados Unidos agradeceu, mandou depois um parabéns para Malta por ter tido essa atitude de impedir que a Rússia aumente o seu poderio ou a sua presença dentro da Venezuela. E aí os Estados Unidos, com toda certeza, já está passando essas informações para vários países que não permitam que a Rússia aumente seu poderio militar dentro da Venezuela. E todos estão focados nessa reação. A própria Rússia já está repercutindo essa informação e isso é uma coisa que ninguém pode atrapalhar, porque cada país é independente, deixa passar quem quiser e não estão deixando os aviões da Rússia passar. Porém, gente, não é só esse bloqueio aéreo à Rússia que os Estados Unidos estão fazendo, não. Eu vou postar imagem aí para você, eu digo vou postar imagem, não posto, mas dessa vez sim, dá uma olhada, ó. Aconteceu ontem, dia 19, tá, pessoal? Ontem, 19 de abril, uma reunião com alto escalão das forças militares dos Estados Unidos, e eu vou passar para vocês aí quem esteve presente. Estava até esse Twitter do Comando do Sul dos Estados Unidos, dá uma olhada. Ele dizendo o seguinte: os principais líderes de segurança dos Estados Unidos se reúnem em Key West sobre o comando, né, do Sul, sobre o Sul-Comando, o Comando do Sul, sobre a regência de Crackfire. Aí comentou quem estava presente aqui nessa reunião também, sobre a liderança de Crackfire ao longo. Aí está aqui também a administração de segurança dos Estados Unidos, sobre a administração de Schutz, né, que é o líder, e o comando do norte dos Estados Unidos. Então, foram vários comandos, comando de segurança, comando do sul, comando do norte dos Estados Unidos, com o general Shawkser, ou Shawkser, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, sinceramente. Reuniu-se com os diretores-chefe de alto esquadro para obter uma atualização e sobre os esforços para combater as ameaças no hemisfério ocidental. Essa reunião foi focada especificamente na Venezuela e como conter que aumente essa escalada dentro da Venezuela e no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos estão muito preocupados com a presença de russos, com essa promessa de vir iranianos para a nossa região. Então eu estou prevendo, porque essa reunião, o conteúdo da reunião não veio à tona. Quero ser muito sincero aqui com vocês, e eu não quero inventar, eu dou notícias, eu não invento notícias. Então eu não sei o que foi comentado especificamente, mas todos os apontamentos são para a questão da Venezuela, eles deixam patente isso, que é para resolver as ameaças ao hemisfério ocidental, e comentando sobre isso diretamente a Venezuela, eu recebi de alguns marines dos Estados Unidos, alguns soldados americanos, informações de que há navios de guerra dos Estados Unidos já no Caribe, mas estão em países do Caribe, estão no Panamá, estão em alguns países estacionados, aguardando algum posicionamento dos Estados Unidos. Mas já está tudo preparado, como disse o Crackfire há um tempo atrás, estamos prontos, mas falta uma ordem executiva para fazer alguma coisa. No meu entender, o que deve acontecer nos próximos dias, com essa subida de escalada, no meu entender, eu acredito que os Estados Unidos
pelo que está apontando aqui, não deva intervir diretamente dentro da Venezuela, com ataque militar direto, mas deve fazer um bloqueio. Por quê? Os Estados Unidos cresceu muito essa questão de Cuba, que tem apoiado o Maduro, então deve acontecer um bloqueio para que não passe mais navios da Rússia, da Venezuela para Cuba, e aí Cuba possa tirar o seu apoio da Venezuela, possa tirar, que é o que os Estados Unidos quer, e também não chegue dentro da Venezuela navios vindo do Irã ou vindo de outros países trazendo armamento ou levando petróleo da Venezuela. Por quê? Saiu notícia, eu dei ontem para vocês, que a Rússia está sabotando todas as sanções dos Estados Unidos financeiras. A Rússia está vendendo petróleo da Venezuela como se fosse russo, como se fosse da Rosneft. Então o que acontece? Isso aí já é comprovado. Então os Estados Unidos deve fazer um bloqueio marítimo também, porque já tem esse bloqueio aéreo agora. A Rússia, de vários países, não permitia passagem de aviões da Rússia para a Venezuela, mas existe aviões, existe jatos da Rússia que tem autonomia para vir direto da Rússia para a Venezuela. Ok? Mas com toda certeza isso tudo dificulta e atrapalha a ação dos russos dentro da Venezuela. Então o que acontece, pessoal? Essa reunião foi feita ontem, então vamos esperar nos próximos dias a externação do que foi decidido nessa reunião. Mas eu estou aguardando, porque já está acontecendo muito patrulhamento americano nessa região, deve haver um bloqueio, como aconteceu em 61 e 62. 62, quando os russos tentaram fazer uma base de lançamento de mísseis em Cuba, né? Houve isso também. Os Estados Unidos fez um bloqueio com vários países e até a Venezuela mandou navios de guerra para fazer o bloqueio para que não saísse nada de Cuba e não entrasse navios cubanos dentro, navios da Rússia, na época a União Soviética, dentro de Cuba. Então os Estados Unidos, pelo que eu posso captar aqui, acho que o primeiro momento vai tentar fazer um bloqueio para asfixiar, mas ainda não vejo um posicionamento direto com uma intervenção. Se acontecer uma intervenção depois dessa reunião aqui, eu ficaria surpreso. Sinceramente, eu ficaria surpreso, mas eu observo essa subida de tom dos Estados Unidos, né, porque fazer bloqueio a aviões da Rússia é uma subida de tom muito grande, demonstrando que não quer a presença russa dentro da Venezuela. Mas só bloquear passagem de aviões não adianta. Vai ter que acontecer o bloqueio marítimo também, que seriam as duas vias de chegada à Venezuela, né? Ou marítimo ou aéreo, porque as fronteiras Brasil e Colômbia não estão fechadas pelo próprio Maduro e pelos governos que reforçou a presença militar. Como eu avisei para vocês, o Brasil mandou muitos militares, saíram até do Rio de Janeiro, estão na fronteira da Venezuela, então está reforçada a presença militar nas fronteiras. Agora, eles têm uma passagem pela Guiana também. Mas a Guiana não tem parceria com a Venezuela. Na verdade, eles vivem num determinado conflito também com a Guiana. Então vamos ver o que vai acontecer. Acredito que depois dessa reunião com os comandos do Sul, né, que é da Marinha, com os comandos do Norte e com o comando de segurança dos Estados Unidos, essa reunião de altos cargos dos Estados Unidos deve determinar uma ação marítima, acredito eu, para os próximos dias. Quero acreditar que vai ser um bloqueio continental. Continental não, desculpa, não é pelo continente, mas um bloqueio da Venezuela, para que não chegue navios russos, navios do Irã ou navios de Cuba para pegar petróleo da Venezuela. Não vão chegar mais, eles vão tentar fazer um bloqueio. Eu já estou cantando essa pedra há muito tempo, mas diante dos atuais fatos, eu sinto que isso está bem mais perto de acontecer nos próximos dias, porque os Estados Unidos sancionou e as sanções não funcionaram. Então eles vão partir agora para um bloqueio. Se acontecer intervenção, repito, ficarei muito surpreso, ok? Deixo essas informações para vocês. Qualquer nova informação estarei repercutindo para vocês. Estarei com vocês com toda certeza hoje, às 22 ou 22h30, ao vivo com vocês, passando as últimas informações. Um abraço para você e um ótimo feriado a todos.